hoje, ó, eu vou ensinar essa correntinha, vou ensinar a orelhinha e vou ensinar a patinha também, tá? E também depois tem o bordado do focinho dela. Então, vamos lá. Vou começar com a correntinha. Aí, vocês falam assim, poxa, mas não é uma correntinha comum? Então, você pode fazer a correntinha comum, né? Mas eu prefiro fazer essa correntinha mais grossa, tá? Que eu vou ensinar pra vocês. Então, vocês vão pegar o fio para fazer a correntinha e vocês vão medir, da ponta do fio, vocês vão medir 1 metro, tá bom? Deixa eu medir aqui. Ó, então eu deixei 1 metro de fio para trás. E é a partir desse 1 metro, pode ser até um pouquinho mais, que eu vou começar a correntinha. Mas essa correntinha é diferente, tá? Então, eu vou colocar a agulha, eu vou virar a agulha como se eu fosse fazer uma correntinha comum, né? O nó inicial de uma correntinha comum. Mas eu vou pegar desse fio que sobrou e eu vou passar por cima da minha agulha. Aí, o outro fio, que é o fio que eu costumo usar para fazer a correntinha, eu vou passar segurando aqui na base, ó, para não escapar, vou passar dentro das 2 argolas em vez de uma só. Conforme eu for fazendo aqui para vocês, vocês vão entender como vai ficar diferente. Então, ó, eu vou fazer um total de 80 correntes, tá? Então, é assim, pega o fio que sobrou, dá uma laçada na agulha, segura na base e passa o outro fio por dentro das 2 argolas, tá bom? De novo, ó, dá uma laçada com o fio que você deixou sobrando, pega aqui e passa dentro das 2 argolas. Essa correntinha, gente, ela vai ficando mais larguinha. Ó, eu fiz 3, né? São 80. Então, eu tenho que contar aqui, tá? 4, 5. Sempre dando a laçada com o fio que sobrou. 6, 7, 8, 9, 10. Olha só como ela já fica mais larguinha, mais grossinha, tá vendo? Eu acredito, eu gosto mais desse tipo de correntinha, tá? Por quê? Ela fica mais grossinha, então na hora de você ficar puxando ela aqui dentro, ela fica mais resistente, entendeu? Bom, ó, então eu fiz 10 correntinhas, lembrando que o fio que a gente deixou sobrando, que é o fio que tá cortado, ó, ele sempre vai ficar embaixo, porque ele vai dar a laçada, tá bom? Então, ó, você pega o fio de baixo, dá a laçada na agulha, e aí você pega e faz a sua correntinha passando nas 2 argolas, tá? Ó, 11, 12, 13. Depois que a gente acostuma, fica super fácil, gente. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha que linda que ela fica. Ela fica meio quadradinha, tá vendo? Bom, são 80 correntes, então eu vou continuar aqui, tá bom? Ó, gente, do 1 metro, olha só o que sobrou. Faltam 10 correntinhas ainda e esse tanto vai dar certinho, tá? Então, 1 metro dá certinho para 80 correntinhas. Se você quiser fazer mais, você tem que deixar mais linha, tá? Então, vamos lá, ó. Laço. E aí, eu faço a correntinha passando nas 2 argolas, tá? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 80 correntinhas, ó. Ó só o pedacinho que sobrou. Terminei 80 correntinhas, né? Vou cortar essa, não essa aqui, né? Essa vai ficar desse tamanho. Mas eu vou cortar aqui, né? Do outro lado. Tá bom? E simplesmente vou puxar. Puxei, que é pra não soltar mais, né? Aí, ainda pra ajudar, eu dou nozinho aqui, tá? Com as duas pontas. Olha só, eu gosto de dar 3 nozinhos. Mania minha. Não precisa, 2 é suficiente. Ó, gente, tá vendo? Ela fica... É que essa linha é uma linha pelúcia, né? Mas ela fica estruturadinha, tá vendo? Ela fica mais grossinha. Então, eu gosto mais de correntinha assim, ó. E ela ficou com ponta só de um lado. Tá? Aí, o que acontece? Quem assistiu a live anterior viu, né? Que na hora que eu fiz esse caseado aqui, eu deixei 2 pontos altos juntos, né? Porque normalmente era um ponto alto e um espaço com uma correntinha. E aí, depois de 12 pontos altos, eu fiz aqui que são 2 juntos. Mas quem não viu, não se preocupa que eu vou colocar o vídeo para vocês depois, tá? E aqui, ó, também. Então, na metade do trabalho, eu fiz esses 2 pontos altos juntos. E na outra metade também, tá? Então, é no começo e no meio, tá bom? Aí, o que acontece? Eu coloquei essa primeira correntinha, começando, dei a volta toda e saí aqui, né? Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou vir desse outro lado aqui, onde tem esses 2 pontos altos juntos, e vou começar aqui, ó. Pondo a minha correntinha aqui, tá? Então, ó, vou pondo assim, né? Começo de fora pra dentro e vou intercalando. Cada ponto alto eu vou intercalando pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora. Vou passando até chegar naquela ponta de novo. Essa técnica de 2 correntes é o que faz... Na hora de você fechar a bolsa, fechar com mais facilidade, tá? Deslizar e fica tão bem fechadinho que você nem precisa dar nó depois que você fecha, entendeu? Então, isso aqui vai ajudar muito. O segredo é esse, é você fazer 2 correntes, né? As 2 no mesmo tamanho. Ó, quando chega aqui... Eu passo esses 2 de uma vez só, tá? E continuo. O truque é esse, é a gente fazer 2 correntinhas, né? Do mesmo tamanho. E aí, uma a gente põe para um lado, para fechar para um lado, e a outra põe para fechar para o outro, entendeu? Aí, na hora que a gente vai fechar a bolsa, ela desliza. Fica muito mais fácil. Ó, quase chegando aqui. Vou até dar uma puxadinha. Pronto, ó, cheguei aqui no final. Aí, eu vou pegar essas 2 pontas e vou dar um nó, tá bom? Vou amarrar as 2 pontinhas juntas. Dou um nó, puxo ele bem aqui pra ponta, ó. E aí, ficou assim, ó. Tá vendo? A correntinha de um lado, correntinha do outro. Vão ter as patinhas aqui, nessas pontas, né? E aí, na hora de fechar, é só a gente puxar e ela fecha facinho.
E para abrir também, ela vai abrir facinho. Tá bom? Por isso que é legal. E o nó faz com que, por mais que você abra muito, elas não vão se perder, elas não vão entrar aqui, tá? Além do mais, vai ter a patinha também, que também não vai deixar que elas saiam, que você perca, né? Agora eu vou fazer a patinha para vocês e por último eu vou ensinar a orelhinha. Gente, a patinha é muito fácil. Vocês vão fazer um anel mágico. Para quem não sabe como faz anel mágico, ó, você segura a pontinha, passa a linha pelo seu dedo sem apertar, deixa meio frouxa e cruza aqui, ó, faz um X. Aí você vai passar a sua agulha por baixo da primeira parte do X e por cima da segunda parte. Puxa aqui, ficou com uma argola. Vem aqui na sua linha, passa por baixo dela, puxa de novo e você fez a primeira correntinha do seu anel mágico, tá bom? Assim você formou o anel mágico. Então, dentro desse anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos, tá? Aqui ainda não é um ponto baixo, é só uma correntinha. Então, eu entro sempre dentro das duas linhas, tá? Da linha que sobrou e da linha da argola, tá? Eu entro com a minha agulha dentro do anel mágico, pesco a minha linha, fiquei com 2 argolas na agulha, pesco a minha linha de novo, passo dentro das 2 argolas. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo, tá bom? Vou fazer 6 pontos baixos. Ah, é, o tufinho. Gente, o tufinho é o meu gatinho. E quando eu começo a falar, ele começa a miar junto. Ele acha que eu tô conversando com ele. Então, ó, fiz o primeiro ponto baixo e vamos lá. 2. Já não preciso mais ficar com o dedo aqui dentro. 3. 4, 5 e 6, tá bom? Fiz os 6 pontos baixos, eu pego essa pontinha que sobrou, como é uma linha de pelúcia, a gente tem que puxar com cuidado, tá? Para ela não desfiar, eu seguro ela, seguro aqui o meu trabalho e eu puxo. E aí vai fechar a minha argola. Não precisa, nesse momento, não precisa apertar muito, fechar demais, tá? Deixo essa linha aqui para baixo. Venho no meu primeiro ponto. Ó, no meu primeiro ponto baixo. Coloco a agulha e eu vou continuar fazendo pontos baixos, tá bom? Só que agora, aqui, eu já tô começando a minha segunda carreira. Eu gosto de colocar marcador, tá, gente? Olha lá meu gato, ó. Ele quer conversar, gente. O meu gato, ele é falador, viu? Então, ó, eu gosto de colocar o marcador pra marcar o primeiro ponto, tá? Então, eu coloco aqui dentro, ó, antes de fechar o ponto. Oi, Arielle, boa tarde, seja bem-vinda. E aí eu fecho o ponto. Esse é o meu primeiro ponto baixo, tá? Então eu tô começando a segunda carreira, certo? Nessa segunda carreira, como eram 6 pontos, eu vou transformar em 9 pontos. Como é que eu vou fazer isso? Eu fiz o meu primeiro ponto, no primeiro ponto de base, né, que é da carreira anterior. E aí, no meu segundo ponto, eu vou fazer um aumento. O que é um aumento? São 2 pontos dentro da mesma base, tá? Então, eu vou entrar aqui no meu ponto de base, pesco a linha, fiquei com 2 na argola, pesco de novo, passo dentro das 2 argolas, fiz aqui o ponto baixo.
Na mesma base, no mesmo buraquinho, eu vou colocar a agulha de novo. Pesco de novo. E pesco de novo. E eu fiz 2 pontos na mesma base. Isso é o que a gente chama de aumento, tá? Então, agora eu tô com 3 pontos, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro, que é o aumento, tá? E eu vou intercalando assim. Então, no meu próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto só. Tô com 4. No próximo ponto, eu vou repetir um aumento, tá? Então, aqui eu fiz 4, venho no próximo. Às vezes é um pouquinho difícil de enxergar, porque é uma linha de pelúcia, né? Fiz 1, fiz 2. Então, agora eu tenho 6 pontos. Eu quero 9 pontos, né? Venho no próximo, faço um ponto baixo sozinho, 7. E venho no último e faço 8 e 9. Pronto, saiu, amiga. Tá bom? Então, agora eu tô com 9 pontos, tá? Mudo o marcador, já coloco ele aqui, olha, nesse meu último ponto. E agora eu vou fazer a carreira 3, 4, 5 e 6, só ponto sobre ponto, tá bom? Agora sim, né? Então, vamos lá, ó. E eu conto assim, ó, é a terceira carreira, para eu não me perder, fica 3, 1... 3, 2, 3 de carreira, né? E 2 de 2 pontos. 3, 3. 3, 4. 3, 5. E o meu gato falando. 3, 6. Ele é que nem eu, ele é falador. 3, 7. 3, 8. 3, 9. Quando a gente faz ponto sobre ponto, a gente já percebe que o material, né, o amigurumi, ele começa a se fechar, tá bom? E é isso mesmo que a gente quer, porque vai ser uma patinha, né? Ele vai ficar assim, ó. Tá bom? Então, ó, terminei a carreira 3, mudo meu marcador. Vou para a carreira 4. Tá aqui, terminei a carreira de ponto sobre ponto, né? A carreira 6. E agora eu vou fazer a 7ª e última carreira, que é com diminuição. Então, eu tenho 9 pontos e eu vou reduzir para 6. E aí, eu achei muito legal, que eu vi uma amiga fazendo dessa forma, eu achei muito legal, eu vim trazer essa forma de diminuição para vocês. Então, é um ponto. No próximo ponto, a gente puxa a argola, mas não finaliza. Vem no outro ponto, no seguinte, né? Puxa a argola e aí a gente puxa tudo como se fosse um ponto baixíssimo. Fez a diminuição. Eu achei que fica muito boa a diminuição assim. Eu fazia de outro jeito, mas eu gostei mais dessa assim, porque eu achei tão prático. Tá? Então, ó, fiz um ponto e uma diminuição. Vamos repetir então, ó. Um ponto. E na próxima, a segunda diminuição. Pega a argola, não fecha, vai no próximo. Pega a argola de novo e já fecha direto. Segunda diminuição. Faço mais um ponto. E aqui a última diminuição. Pronto. Tá bom? Então, agora eu tô com 6 pontos aqui, tá? Agora, gente, vou colocar aqui o meu marcador dentro dessa argola, tá? Pra tirar a agulha daqui e não perder. E aí, o que acontece? Vocês estão vendo que ficou abertinho?
Porque tem um propósito, amiga, de ficar assim abertinho. Eu vou deixar um pouquinho de linha, tá? Não precisa ser muito, não. Eu sou meio exagerada, viu? Pra deixar linha, mas vou deixar aqui um pouquinho. Cortei o fio. E aí eu posso puxar, que não vai escapar, tá bom? E aí o que acontece, gente? Lembra que eu fechei aqui? Esse aqui eu ainda vou arrematar, viu, meninas? Lembra que eu dei o nó aqui na ponta da correntinha? Deixa eu puxar aqui. Essa ponta, com essa sobra, vai aqui pra dentro, gente, da patinha. Eu achei isso o máximo. Tá? Por quê? A gente vai colocar aqui. Em vez de colocar enchimento, você vai colocar a própria correntinha aqui dentro. E aí a gente vai fechar com... Como é que a gente chama? Aquele falso anel mágico, né? Que chama. A gente vai usar o falso anel mágico para fechar aqui. E aí vai ficar aqui dentro, não vai soltar de jeito nenhum. Tá? Então não precisa nem colocar enchimento na patinha. Tem gente que gosta de pôr também, né? Mas eu acho que muito cheio, assim, ela perde um pouco a graça. Assim fica mais gostosinho de pegar, tá? Então agora a gente vai pegar a agulha de tapeceiro. Gente, sério, eu me apaixonei tanto por essa receita que eu acho que essa é a quarta ou quinta bolsa que eu tô fazendo. Ó, então a gente coloca aqui, né? A agulha de tapeceiro. Aí a gente vai fechando, tá? Como é que é esse falso anel mágico, né? Que a gente fala. A gente vai passando a agulha só na argolinha da frente de cada ponto, tá? Sem deixar escapar, né? Aqui e aqui. Ó, passei na argolinha de fora de todos os pontos, né? E aí eu puxo e ele vai fechar. Puxei, né, gente? Pra não abrir mais, pra isso aqui não escapar. E aí a gente arremata. Ó, tá? Tá arrematadinho. Vou passar o fio lá dentro. Sair aqui, ó. Gente, eu poderia cortar, tá bom? Mas, como eu não coloquei enchimento, tem bastante espaço, eu vou colocar essa linha pra dentro, tá? Ó, gente, como ficou a patinha. Olha que gracinha essa patinha. Tá vendo? Eu coloquei a linha pra dentro, ó. Como eu não pus enchimento, né? Aí fica assim, tá bom? Aí faz do outro lado também a mesma coisa, né? E aí quando fecha, ela fica com as patinhas aqui. Tá? Agora eu vou ensinar a fazer a orelha. Então, sabe o que eu pensei também, gente? É claro que eu tô fazendo ela com esse tema de coelhinho, né? Assim, com orelhinha, tudo, né? Mas é um saquinho que só o saquinho, olha, só assim, sem bordar, sem orelhinha, sem nada, já é uma bolsa linda, né? Ficou lindo, né, o turquesa? Olha aí, ó. A minha mãe tá na dúvida, porque eu tô fazendo pra ela também. Ela tá na dúvida se ela quer o turquesa ou se ela quer o rosa. Né, então? Só assim, olha, já é uma bolsa linda. Eu já tô usando a minha, que eu amei, que a minha é azul clarinha, cadê? Aqui, ó. Essa aqui eu peguei pra mim. Eu não resisti.
E essa aqui é minha, ó. Ó, essa aqui, ó, é um azul mais azul celeste, assim, sabe? Amei também. Essa é a minha. Já até usei ela. Ai, mas você usa bolsa de bichinho? Você é uma senhora de 50 anos. Tô nem aí, gente. Eu gosto, eu uso mesmo. Olha só, tá? Então, agora vamos lá. Vamos ver como é que faz a orelha. É muito gostoso de fazer essa orelha, só isso que eu falo pra vocês. É muito gostoso. A orelha, a gente vai fazer 2 do creme e 2 do rosa, tá? Bem fácil, gente, ó. A gente vai fazer o primeiro anel corrediço, né? Tá bom? Esse anel nunca conta como ponto, tá, gente? Ele é só que vai ficar, é um nozinho inicial que a gente chama. E agora a gente vai fazer 8 pontos, 8 correntinhas, tá? Eu ia falar ponto baixo. 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Aí a gente, é claro, né? Não entra na primeira correntinha, nem dá, né, gente? Entra na segunda correntinha e já faz um ponto baixo. Antes de fechar o ponto, na verdade, eu com a minha mania de marcador, eu vou pôr o meu marcador aqui. No meio do ponto, tá? Faço aqui meu primeiro ponto baixo. Na segunda corrente também eu faço um ponto baixo. E na terceira também eu faço um ponto baixo. Na quarta corrente eu vou fazer meio ponto alto. Então, eu dou uma laçada, entro aqui na base, puxo a linha, fico com 3 na agulha e tiro de uma vez só. Meio ponto alto. Na próxima, mesma coisa. Vou fazer outro meio ponto alto. Então, são 2 meios pontos altos, tá? Sobraram 2 correntes. Esse aqui, o nó inicial não conta. Sobraram 2. Então, nessa próxima, eu vou fazer... como é que fala? Um aumento em meio ponto alto, tá bom? Então, é o quê? São 2 meios pontos altos dentro da mesma base. Fiz um e na mesma base eu faço mais um. Ok? Tranquilo, né? Na última corrente, eu vou fazer 5 pontos altos na mesma corrente, tá? Então, vamos lá. Um ponto alto, tira 2 e tira 2. Segundo ponto alto, tira 2 e tira 2. Esse aqui eu já ponho aqui para trás. Entro aqui no mesmo, ó, segurando a linha do início lá para trás. Ah, esqueci de laçar, né? Terceiro ponto alto. E já vai dando a volta no trabalho, né? Quarto ponto alto. E quinto e último ponto alto. Tá bom? Vou aqui no próximo ponto e faço 2 meios pontos altos, que é o aumento em meio ponto alto, tá? Primeiro meio ponto alto, na mesma base. Segundo meio ponto alto. Ok? Aí, no próximo ponto, eu faço meio ponto alto sozinho. E, de novo, no próximo ponto, meio ponto alto sozinho.
E agora eu finalizo com 3 pontos baixos. 1, 2, e no último aqui, que às vezes é difícil de achar. Ó, tá vendo? Às vezes é difícil. Mas vai, né? Como é que a amiga falou? Fé no pai que o crochê sai. É isso. Aham, peguei. Ó, gente, finalizei a orelha. Tá bom? Venho aqui no meu primeiro ponto, faço um baixíssimo. Finalizei com ponto baixíssimo, uma correntinha, só para não escapar mesmo, e corto o fio. E esse eu posso cortar bem pequenininho, tá? Não preciso deixar fio, não. Que essa é a parte interna da orelha. Ó, puxo bem. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no rosa. Vamos fazer a mesma coisa no rosa, tá? Anel corrediço, 8 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, pulo a primeira correntinha, na segunda já começo a fazer ponto baixo, tá? 1, 2 e 3. No próximo, meio ponto alto. No próximo, de novo, meio ponto alto. Sobraram 2. Fiz aqui um aumento em meio ponto alto, né? E aí, no último, eu vou fazer 5 pontos altos, tá? O último é aqui, ó. Três, 4 e 5. 5 pontos altos, né? Vou no próximo, aqui no próximo ponto, e faço um aumento em meio ponto alto. Opa, pulei. É aqui. Não é aqui. Era aqui mesmo. Um meio ponto alto, 2 meios pontos altos. Aí eu faço um meio ponto alto sozinho e de novo meio ponto alto sozinho. E por último, para finalizar, 3 pontos baixos. Ai, que escapou. 1, 2. Eu esqueci de pôr o marcador dessa vez, né? Mas tá tudo bem. 3. Ok? Aí eu finalizo com um baixíssimo. Só que agora eu não corto. Por quê? Eu já vou aproveitar aqui e emendar com essa outra orelhinha, tá? Só que eu vou emendar pelo avesso, então esse é o lado direito e aqui onde estão, ó, onde tá o inicial, né, que ficou para dentro aqui, esse é o lado avesso. Então eu vou colocar avesso com avesso. Já vou aqui, ó, entrar aqui no meu primeiro ponto, no rosa. Entrei aqui, né? E aí, o creme pelo avesso, eu também entro aqui. Pegando as duas argolinhas
tanto do rosa quanto do creme, tá? E aí eu vou puxar e faço um ponto baixo. E eu vou fazendo isso, gente, em toda a volta. Ó, pega de um, pega do outro e faz o ponto baixo. E é assim que a gente vai fechando a orelhinha. É muito fácil. Muito fácil. Ó. Pega de um, pega do outro, faz um ponto baixo. Pega de um, pega do outro. Às vezes a agulha já até vai sozinha, viu? Ó, essas linhas vão tudo pra dentro. Tudo vira enchimento. Uma colega minha falou, não tem como ter desperdício no crochê. Tudo que sobra no crochê, não dá pra usar porque são toquinhos de linha muito pequenos. Guarda, amiga, vira enchimento. A gente não perde nada no crochê, nada. E vamos fechando, né? Eu tenho vários potinhos assim, com restinho de linha, sabe? Eu uso pra bordar, pra fazer aquelas bordados de cílios, de sobrancelha, pra fazer boquinha. Às vezes até pra fazer o olhinho. Ó, essa linha aqui que sobrou do clarinho, põe pra dentro. Não esquece, né? Antes de terminar aqui, antes de fechar, coloca pra dentro. E continua, né? Até o fim. Pronto, cheguei no fim. Tá tudo fechadinho. Venho aqui no meu próximo ponto, faço um baixíssimo e uma correntinha, que é para ajudar a fechar o baixíssimo. Aí eu deixo esse fio um pouquinho mais comprido porque eu vou costurar, tá? Puxei aqui e tcharam! Gente, olha que fofa essa orelha. Olha que coisa mais fofa. Fica perfeita, né? Fica muito perfeitinha. Tá bom? Aí, pra costurar, é o seguinte. A gente sabe que tem aqui, né? Ó, a gente tem 10 pontinhas na bolsa, né? Então, se a gente juntar, vai ficar assim. 5 na frente, 5 atrás, certo? Dá pra ver aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? A gente tem que deixar as orelhinhas bem no meio, então tira essas da ponta e vai fazer aqui, ó, a orelhinha, aqui e aqui, pra ficar centralizadinho, tá? Então, uma orelhinha a gente vai pregar aqui e a outra orelhinha a gente vai pregar aqui, tá bom? Fica certinho. Não fica muito junta. Se vocês quiserem fazer aqui no meio também, tudo bem, né? Porque coelho tem a orelha mais juntinha. Mas eu achei que ficava legal fazer aqui, porque depois que fecha a bolsinha, ela já vai juntar, né? Tá bom? Aí agora, outra coisa que eu vou fazer pra vocês
é a bochechinha. E aí eu vou fazer nesse outro tonzinho de rosa aqui, ó. Tá fofinha, né? Bem clarinho, tá? Tá entre esse rosa e o creme. Porque se eu colocar uma cor forte aqui, eu acho que vai destoar muito, entendeu? Ela é toda clarinha, então eu acho que combina mais assim, né? Tá bom? E a bochechinha, gente, é simplesmente anel mágico com 6 pontos dentro. Não tem segredo. Fiz aqui, né? Primeiro ponto do anel mágico e faço 6 pontos baixos dentro desse anel. 2. Cuidado para não perder a ponta, né? 3. 4, 5 e 6. Puxo com cuidado, venho no meu primeiro ponto aqui e faço um ponto baixíssimo. Fechei, tá? Essa vai ser a bochecha. Que pequenininha! Deixa um pouquinho de linha também pra costura, não precisa ser muita, né? Mas deixa um pouquinho. E puxo, tá? Pronto, ó. Essa é a bochechinha. Vou fazer a outra, né? E aí, a parte de crochê, gente, termina, tá? É claro, eu ainda não fiz a outra patinha, né? Que eu não quero deixar vocês esperando muito. Pra live não ficar muito chata. Então, ó, vou fazer aqui a outra bochechinha. 1, 2, 3, 4, ó, 6, né? E aí, fecho com um ponto baixíssimo e já posso cortar o fio. Ó, gente, as bochechinhas vão ficar aqui, meu Deus do céu, que coisa bonitinha. Bom, então assim, com essa agulha eu não vou fazer mais nada. Agora é só o bordadinho dos olhinhos e do focinho dela, tá? Que eu vou usar a agulha de tapeceiro.